Olá, pessoal inscrito no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vim falar um assunto que eu estava evitando falar ao máximo, evitando passar, como posso dizer, estava adiando esse assunto. Mas já que daqui a uns meses a gente entra na parada do orgulho LGBTQIAPN+, então por que adiantar esse vídeo? É lá para junho, julho, que vai ter a nossa parada, a maior do mundo, que é em São Paulo, né? Pra quem não sabe. E vim falar um pouquinho pra vocês como foi pra mim, contar pra minha família, falar, né? E como foi desmistificar um pouco sobre a bissexualidade. Que muita gente vai falar lorota, vai falar coisa nada a ver. Então, assim, vamos começar por assumir pelos meus pais, né? Porque pra mim, depois que eu fiz isso, na mesma hora me bateu uma coisa ruim na cabeça. Eu pensei, meus pais não precisam de fazer isso pros meus avós. Mas acontece, né? Mas hoje em dia eu acho que eu daria o máximo de conforto pros meus filhos não fazerem isso, tá? Mas eu cheguei e contei. Eu cheguei e contei para os meus pais sobre a minha sexualidade, sobre o meu interesse. Para quem não sabe, o bissexual ele gosta de homem e de mulher, tá? Mas dizem que o pansexual surgiu por conta do bissexual. Porque, na verdade, a fala do pansexual de eu me interesso por pessoas, não pelo que ela é a que eu utilizo, tá? A fala que eu utilizo, que eu sempre falo, eu me interesso por pessoas, não me interesso por sexo, sexualidade ou gênero. Muita gente fala, então você é pan, eu falo assim, não, me identifico com bi, porque o bissexual, na verdade, também é isso. Só que o bi, ele existe desde a época do GLS, né? Desde o LGBT, antes do restante das siglas. Mas eu sempre me identifiquei muito com a letra B, com bissexual. Eu só me identifico com a frase mesmo. Porque o pansexual, ao meu ver, é a mesma coisa, só que ele é um movimento mais político, tá? Porque onde tem gente. É isso. Onde tem gente, tem gente. Então tinha bissexuais que estavam sendo transfóbicos, enfim, nem parece que sofre bifobia num dia mais tranquilo, né? Num dia mais tranquilo, eu digo, a ofensa é o nosso estranhamento, só a ofensa. É isso. Mas é isso, sem meu ver, né? E eu ter falado pros meus pais foi algo que no começo eu fiquei com muito medo, como todo LGBT. Eu sou uma porcentagem pequena, uma porcentagem rara disso acontecer, que é os pais saberem que você é LGBT e não ser expulso, porque meus pais não me expulsaram, muito pelo contrário, eles me acolheram, foram muito de boa. Ainda mais minha mãe. Meu pai olhou pra mim e disse, você não é muito nova pra isso? Aí eu ri e falei assim, 16 anos nas costas. Com 12 anos, o senhor tava namorando. Não era muito novo, não? Então, assim, meu pai na verdade tava dormindo, ele acordou e eu soltou essa e deitou dormir de novo. Então, assim, não tem idade. Você que é pai e mãe, esqueça isso. Tá? É a vida, né? A gente nasce assim, a gente não escolhe gostar de homem e de mulher, ou gostar de mulher, ou gostar de homem. A gente não nasce. Se dependesse de mim. E assim, engraçado da forma como eu contei pra eles, foi diferente da forma que eu contei pra minha avó. Minha falecida avó, ela é religiosíssima.
Então, assim, minha avó foi um pouco mais difícil, mas minha avó me pegou de surpresa. Porque eu contei pra minha avó que eu era bissexual, gostava de homens e de mulheres, que eu não tava brincando. Eu não tava pra brincadeira. Mas eu contei pra ela, falei assim, avó, subi, minha avó falou assim, eu precisava ter rezado mais. Eu falei assim, precisava mesmo. Porque na situação que a senhora tá e tá falando, quem vai pro inferno não vai ser eu. Aí minhas pernas ficou me olhando assim, e falei assim, ai gente, bobo daquele que deixa, né? Bobo daquele que deixa. Mas depois minha avó me disse que me amava independente do que eu fosse e que só queria me ver feliz. Então eu costumo dizer assim, que lógico que eu sofri uma bifobia bonita ali, escancaradamente, né? É uma prova também que filho da puta envelhece, mas que existe muito idoso com pouca informação no mundo. Que, né, que é uma coisa diferente da outra, né? Eu acho. Mas existe uma coisa assim que eu vejo, faço assim, eu falo graças a Deus. Eu também já escutei do meu pai mesmo falando, como é que você vai gostar de mulher se você só traz homem? Eu olhei e falei, nossa, já trouxe tanta mulher aqui. Brincadeira, mas eu olhei pra ele e falei assim, é que eu não trago os homens que eu fico, né? E eu sou difícil de fazer amizade com mulher, mas mas o senhor fez, Deus mandou uma pessoa que na terra e disse, você vai ter dificuldade de fazer amizade com mulheres, mas você vai gostar de ter uma relação com elas. Aí eu vou fazer o quê? Mas brincadeira à parte, meu pai me fez essa pergunta, eu ri, falei assim, então tá, né? Mas é uma coisa que eu aprendi com o tempo, assim. Com certeza você deve estar se perguntando o seguinte, como eu me descobri, como eu me percebi, se é difícil sumir pros pais, acho que vai ser difícil sumir pra gente, em primeiro lugar, né? Mas eu costumo dizer que eu comecei a observar um pouco os detalhes, assim. Eu digo a forma que eu olhava, da mesma forma que eu olhava pro Chico, eu olhava pra Francisca. Então foi uma forma que eu comecei a perceber, Eduardo, mas é só um olhar. Às vezes pode ser um olhar, às vezes seria uma moça que é muito bonita, que você fala, meu Deus, que você até duvida da sua heterossexualidade, mas no meu caso, eu não só olhava porque eu achava bonita, eu olhava porque da mesma forma que eu olhava para um homem, sabe? Que eu olhava meio isso aí eu tô brincando, não completar a frase. Mas eu olhava da mesma forma, eu olhava meio querer ter aquela relação, sabe? Aquela vontade, né? Não é fácil, gente. Porque a gente começa a achar que é coisa da nossa cabeça, que é, como diz os irmãos da igreja, a gente começa a achar que é safadeza, né? Mas não é, porque eu percebi que quando eu conversava com uma menina, com uma pessoa, era diferente. Dependendo tinha menina que eu tinha aquela vontade, assim como um menino, mas tinha menina que eu tinha aquela vontade de ser só amiga, assim como um menino, de querer ser só amigo ou de querer algo mais. Aos poucos eu acho que eu fui assumindo, assumindo pra mim mesmo, percebendo, até a gente cair na boa nova, na boa vontade de fazer o óbvio, que pesquisar o que eu sou quando eu começo a olhar para um homem e uma mulher ao mesmo tempo, com a mesma vontade, os mesmos desejos. Aí aparece pão, bi. Na época ainda não tinha esse negócio do PAN, foi o que, uns 10 anos atrás. Acho que foi mais ou menos na época que começou a surgir esse negócio de PAN, né? Então, assim, foi uma coisa, mas eu nunca fui pra parada, gente, é meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Espero que esse ano eu consiga, mas é meu sonho de consumo ir pra parada.
E eu percebi assim que, cara, alguma coisa que eu, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, né? Eu fico muito tranquila, ao mesmo tempo eu fico, pô, velho, por que eu sou a minoria? Eu começo a ficar mal de eu ser a minoria que tem o pai e a mãe perto, tem a mãe e o pai pra proteger, tem a mãe e o pai pra estar ali. Eu começo a ficar mal, fico meio assim, falando, mano. Confesso que se dependesse de mim, todos moravam aqui comigo e meus pais, né? Quando eu vejo a parada LGBT na TV e vejo as mães na luta pela diversidade, que passam abraçando pessoas LGBTs, ele importa o que você seja, basta você estar ali, ainda mais perto das grades, as mães que passam com cartazes, mães que já perderam filhos, mães que têm filhos ali no meio, mães que se eu olho e falo assim, não, acho que eu não vou querer que minha mãe fique muito tempo exposta assim não, porque só dá ter me aceitado já tá bom. Tem pai, tá, gente, que entra nessa caminhada, mas eu costumo dizer, eu falo assim, já tem meu pai e minha mãe que já tá bom, acho que não, porque muita coisa pode acontecer assim, quando se é bi, quando se é LGBT, se tem medo não só dos pais, mas do que acontece lá fora, porque você quer ficar dentro de um casulo por muito tempo, né? Dependendo se você é uma pessoa exposta ou não. Quando você se assume para você mesmo, você vê como é que é o mundo com os próprios olhos. Costumo dizer que meus pais não... apesar de eles terem me aceitado, ter aceitado de boa, aceitado mais tranquilo, né? Mas eles têm a noção, óbvio que eles não é bobo. Esperar um quê de um advogado, de uma confeiteira que está sempre ali de olho na internet. Mas eu acho que eles não têm noção do perigo. Porque às vezes não é com a filha deles, né? Mas é com alguém de fora. E pode acontecer dois. Então assim, eu fico olhando e falo assim, eu acho legal, acho bonito. Me dá um quentinho no coração, me dá aquele embargo na garganta de querer chorar de alegria, mas eu olho e falo assim, nossa, espero que essas pessoas com um abraço de uma mãe, que na qual o filho também se sintam acolhidos, porque é raro, tá? É raro e a gente precisa, uma hora ou outra, a gente acaba precisando em algum momento da nossa vida, né? E não sei até quando vai continuar essa coisa dessa onda de... Espero que pare logo, porque tá difícil, velho. É difícil. E assim... Se é LGBT hoje, você nunca sabe qual vai ser a reação das pessoas. Ainda mais bissexual, porque você nunca sabe qual que vai ser o comentário, qual vai ser a pérola que você vai olhar só. Porque tá na vida, porque tem vida, porque tá na terra, né? Esse vídeo é mais curto, mais rápido. Mas por falar assim, dar início, né, num tema, porque esse era um tema que eu tava procrastinando pra falar. Aí eu lembrei, falei, ai meu Deus, daqui a pouco já é a parada, aí eu nem abria esse assunto ainda. Eu nem sabia como falar, e eu vim de cara lavada e espontânea, né, porque só sei que eu consegui falar, chegar a comentar. E eu sou muito fã do Kleber Damas, inclusive, graças a ele, depois que eu me assumi pra todo mundo, ele me deu uma luz, uma paz de espírito, depois de tudo, porque eu achava que eu não tinha nenhum bissexual e por aí atividade, mas o Kleber Damas foi o meu reizinho da vez. Muito obrigada, Kleber. Eu sei que esse vídeo não vai chegar em você, mas se chegar, muito obrigado, porque tem uma
uma grande bissexual surgindo. Na verdade, nasceu, né? Então, mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!